Olá, amigo concurseiro e amiga concurseira, sejam bem-vindos ao canal Gnose Play. Dicas aí para teste seletivo e concurso para professor de primeiro ciclo, polivalência, aí da SEMEC de Teresina, Piauí. Trouxe aqui uma questão envolvendo as classes, classes de unidade simples e classe dos milhares. Vou ler aqui o enunciado da questão e depois vamos às explicações. Júlio, funcionário de uma pronta entrega, anota o número de peças de roupas confeccionadas por mês. No mês de março, foram confeccionadas 13.458 peças, mas Júlio se distraiu e anotou o número errado, trocando o algarismo 4 pelo algarismo 6. Após anotar o número errado, o número de peças ficou aumentado em... Aí vamos lá, as alternativas. Letra A, 2 unidades. Letra B, 2 dezenas. Letra C, 2 centenas. Letra D, 4 centenas. Ou letra E, 6 centenas. Só para esclarecer aqui um pouquinho, ele falou aqui nessa questão aqui sobre algarismos, né? Então eu sei que vocês já sabem o que são algarismos, mas vamos aqui só relembrar, reforçar mais um pouco o nosso conhecimento. O nosso sistema numeral ele é de base 10, né? Sistema decimal indo-arábico. Então ele é formado por 10 algarismos, que são esses: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Estes 10 algarismos é possível formar qualquer numeral, ou seja, infinitos numerais, dependendo da ordem. Se eu colocar o algarismo 1 na ordem das dezenas e o algarismo 2 na ordem das unidades, eu vou formar o numeral 12, certo? Se eu colocar o algarismo 1 na ordem das unidades e repetir o mesmo algarismo 1 na ordem das dezenas, eu vou ter o numeral 11, ou seja, eu repeti o algarismo. Então esses algarismos eles não se repetem. Embora esses algarismos sejam numerais, nem todo numeral é algarismo. Só é considerado algarismo esses de 0 ao 9. De 10 para frente é numeral, mas é apenas numeral. Mas estes daqui, além de algarismo, também são numeral, tá? Então foi só para entender um pouquinho. Voltando aqui à nossa questão do Júlio, nós temos aqui esse numeral, né? 13.458 peças que ele teria que anotar. Só que Júlio se atrapalhou, se distraiu e, por um motivo ou outro, ele trocou o algarismo. Qual foi o algarismo? Ele trocou o algarismo 4 pelo algarismo 6. Né? Então ele pergunta o seguinte: após anotar o número errado, o número de peças ficou aumentado em, ou seja, teoricamente, pelo erro do Júlio, as peças ficaram aumentadas. Mas aumentou quanto? Aumentou 2, aumentou 4, aumentou 6. Mas unidade, dezena ou centena? Então vamos aqui. Nós temos esse quadro aqui, que ele é o QVL. É o quadro de valor de lugar. Tá? Então, eu trouxe aqui só duas classes. Essas duas classes são classe das unidades simples e a classe dos milhares. Cada classe ela é constituída de 3 ordens, ou seja, a cada 3 ordens forma-se uma classe. As classes elas são separadas por ponto. Por exemplo, aqui na classe das unidades simples, nós temos a unidade, dezena, centena. Unidade é a primeira ordem, dezena é a segunda ordem e centena a terceira ordem. Essas 3 ordens formaram uma classe. Na classe dos milhares, nós vamos ter a unidade de milhar, que é a quarta ordem, a dezena de milhar, que é a quinta ordem, e a centena de milhar, que é a sexta ordem. Certo?
Então vamos ver aqui o que foi que Júlio fez. Júlio, ele teria que ter anotado o seguinte número. Vamos começar pelas unidades. Então o 8, ele pertence à ordem das unidades. Aí, 5, 4, 3, 1. Aqui, essa ordem é separada por um pontinho, tá? Então nós temos aí o número 13.458 peças. Era para o Júlio ter feito esta anotação. Por distração, ele trocou o algarismo 4. Agora vamos observar uma coisa. Onde é que está o algarismo 4? Ou seja, qual ordem ele está ocupando? Em qual classe esta ordem está? Vamos só ver aqui também o seguinte. Estes algarismos, eles têm um valor absoluto e o valor relativo. O valor absoluto é o valor do próprio algarismo. Por exemplo, o algarismo 8, o valor absoluto dele é 8. O algarismo 5, o valor absoluto dele é 5. O algarismo 4, o valor absoluto dele é 4. O algarismo 3, o valor absoluto dele é 3. O algarismo 1, o valor absoluto dele é 1. No entanto, o valor relativo ele está ligado à posição, ou seja, o valor posicional ligado à ordem onde ele está. O 8, como ele está na ordem das unidades, se você multiplica por 1, 8 vezes 1 é ele mesmo, né? Porque já sabemos que todo número multiplicado por 1 é o próprio número. Então, tanto o valor absoluto como o relativo deste algarismo é 8. Já aqui, o algarismo 5, o valor absoluto é 5. Porém, a ordem que ele ocupa, que é a segunda ordem das classes das unidades simples, que é a dezena, eu vou multiplicar por 10. 5 vezes 10, 50. Ou seja, o valor absoluto é 5, mas o valor posicional, ou seja, o valor relativo é 50. Ele vai valer 50 unidades. Aqui, nós temos o valor absoluto 4, mas o valor posicional dele é 400, porque ele está na ordem das centenas. Aqui nós temos o algarismo 3, que está na ordem das unidades de milhares, que é a quarta ordem. O valor absoluto é 3, né? Algarismo 3, mas o valor relativo, que é o valor posicional que ele está ocupando, é 3.000, né? Porque eu vou multiplicar por 1.000, 3 vezes 1.000, 3.000. O algarismo 1, o valor absoluto dele é 1. Ele está ocupando a quinta ordem das dezenas de milhares. Porém, o valor posicional dele, embora o valor absoluto seja de 1, mas por ele estar ocupando a quinta ordem das classes de milhares, que é a dezena, eu vou multiplicar por 10.000. 1 vez 10, 10. No caso, 1.000, 10.000. Por isso eu tenho o número 13.458. Então aqui é 10.000 com 3.000 faz 13, mais 458, 13.458. Agora o que foi que Júlio fez? Júlio trocou o algarismo 4 pelo 6. Nós já sabemos que aqui não tem o algarismo 6, só é 13.458. Onde está o algarismo 4? Está aqui. Em qual classe? Classe das unidades simples. Em qual ordem? Terceira ordem. Qual é a terceira ordem? Centena. Então Júlio veio aqui e em vez de colocar 4, ele colocou o algarismo 6. Então o valor absoluto é 6. Mas qual é o valor relativo, né? O valor posicional é 600. Então você faz o seguinte, você já sabe que 600, vamos pegar aqui, ó, 600 menos 400, desculpa, eu vou lá, né? 6 menos 400 vai dar quanto? 6 menos 4, 2. 200 unidades ou 2 centenas. A diferença de 4 para 6 é de 2 centenas. Então a resposta é essa daí.
Ele pergunta aqui: após anotar o número errado, o número de peças ficou aumentado em duas. Duas o quê? Duas centenas. Tá? Então, porque você olha para a ordem das unidades, o 8 permanece lá, inalterado. O 5 também. O 3 na ordem das unidades milhares. O 1 também na dezena de milhares. Já o algarismo 4, que era para ser 4, ele anotou 6. Então, erroneamente, foi aumentado de 4 para 6, ou seja, aumentou duas centenas, por causa da ordem. Então, qual é a alternativa? Letra A, 2 unidades? Não. Letra B, 2 dezenas? Também não. Letra C, 2 centenas? Sim. Letra D, 4 centenas? Não. Letra E, 6 centenas? Não. Então, a alternativa correta, a letra C, de coração. O número ficou aumentado em 2 centenas. Espero que vocês tenham compreendido. Peço desculpas aí se você não compreendeu por algum erro. Mas fique conosco aí no canal Gnose Play. Dê sugestão aí do que você quer ver do conteúdo. Estude bastante para esse concurso. Professor aí da SEMEC Teresina, para matemática, conteúdos do terceiro ano, do quarto ano, do quinto ano. Tá? Conteúdos que não vão faltar na prova do teste seletivo para professor e não vai também faltar no concurso de professor, né? Então estude sistema de numeração decimal, números ordinais, soma e subtração, expressões numéricas com soma e subtração, a introdução, multiplicação e divisão, multiplicação e divisão com dois algarismos, multiplicação com cálculo mental, noções de frações, estude os tipos de frações, as comparações com frações, soma e subtração com frações, números decimais, medidas, ângulos e retas, perímetro e área, figuras tridimensionais e tratamento da informação. São alguns dos conteúdos que com certeza irá cair esse concurso, porque concurso para professor Teresina é pela prefeitura, ou seja, professor formado em pedagogia do primeiro ao quinto ano. E do primeiro e do quinto ano eles querem professores que compreendam essa noção básica, tanto no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano, porque o foco da SEMEC Teresina é o IDEB, né? Teresina está aí como a primeira capital do Brasil com o melhor índice de desenvolvimento da educação básica. Então eles querem professores que dominem estes conteúdos, né, de matemática. Então estude principalmente esses conteúdos de matemática do terceiro, quarto e quinto ano, ensino fundamental 1. Boa sorte e estude para estudar o caminho.